Minha avó exigiu que eu tivesse o filho do meu avô, que já morreu faz muitos anos. Guardou o sêmen congelado dele por 40 anos e falou que eu tinha que engravidar logo para não deixar o legado dele morrer. Minha avó sempre foi obcecada pelo meu avô, que se foi antes de eu nascer. Ela mantinha as roupas dele no armário, punha um prato para ele na mesa, conversava com as fotos como se ele ainda estivesse ali. Quando eu era criança, achava bonito o jeito que ela amava ele. Dizia que eu tinha os olhos dele, as mãos dele, até o espírito. Falava que eu era mais neta dele do que de qualquer outra pessoa, porque carregava a essência dele comigo. Nunca entendi por que ela me fazia sentar naquela poltrona velha dele, ou usar os óculos de leitura. Até que fiz 18 anos e ela me contou seu plano. Me levou no porão, no freezer que eu nunca podia abrir. Aqui só tem gelo seco e o futuro do seu avô, ela disse. 20 frascos do sêmen dele, guardados com todo cuidado. Disse que esperava pelo recipiente ideal. Alguém do mesmo sangue, jovem o suficiente para carregar a semente do jeito certo. Ele sempre quis mais filhos, ela insistiu. Você vai realizar o sonho dele. Fiquei horrorizada. Tentei fugir, mas ela me segurou pelos ombros e insistiu. Você não percebe? Só você pode trazer ele de volta. Teus óvulos com o sêmen dele é como ressuscitar. Contou que já tinha marcado consulta numa clínica de fertilidade que não fazia perguntas, que a primeira inseminação seria na semana seguinte. Corri até meus pais, mas eles já sabiam. Era o que ele queria, minha mãe falou, sem coragem de olhar para mim. Arrumei minhas coisas à noite, só que minha avó já tinha deixado meu carro sem bateria e sumido com as chaves. Tentei fugir a pé para a rodoviária, mas meu pai veio atrás de caminhonete e me trouxe de volta. Vai fugir para onde? Ele perguntou. Sua avó vai te achar onde estiver. Liguei para a polícia, mas como explicar tudo isso sem parecer louca? A atendente sugeriu terapia familiar. Tentei destruir o freezer, mas minha avó já tinha espalhado os frascos pela cidade. Mostrou fotos de frigobares na casa de amigas, cofres em bancos. Planejei isso por 20 anos, ela disse. Acha mesmo que tudo ia ficar num lugar só? A tal clínica de fertilidade era num centro comercial. Fui sozinha, pensando em contar tudo, mas o médico era amigo antigo dela. Sua avó falou do seu medo, ele disse, tentando me acalmar. É normal ficar nervosa, mas família é tudo. Percebi que ela tinha montado um cerco perfeito para mim. Faltando 3 dias para a consulta, fingi uma crise de apendicite para tentar ir parar no hospital, mas ela foi junto. Tentei contar para as enfermeiras, mas ela explicou que era só a ansiedade de querer engravidar, e elas concordaram com ela. Toda saída levava de volta para ela. Eu tinha virado invisível para qualquer um que pudesse me ajudar. Na véspera da consulta, empilhei móveis para trancar a porta do quarto. Ela bateu com força, gritando que eu estava fazendo o avô esperar. Ouvi ela arrastando algo pesado pelo corredor. Trouxe o freezer portátil até a minha porta, chorando que as amostras iam descongelar se eu não saísse logo. 40 anos cuidando disso aqui, lamentava. 40 anos pagando armazenamento, conferindo temperatura, protegendo o futuro dele. Você acha que vai acabar com tudo só trancando uma porta? Depois das batidas, ouvi o barulho de furadeira. Ela estava tirando minha porta das dobradiças, cantarolando a música preferida do meu avô. Fui tentar fugir pela janela, mas ela já tinha pregado tábuas do lado de fora enquanto eu dormia. Meu quarto virou uma jaula. Meu celular descarregou e o carregador tinha sumido misteriosamente. Ela planejou tudo por anos, e eu caí feito boba. A porta caiu para dentro com um estrondo. Ela apareceu segurando uma seringa e um isopor, com a camisola manchada de sei lá o quê. Se você não vai à clínica, falou calma. A gente faz do jeito antigo. Seu avô nunca acreditou em medicina moderna mesmo. Atrás dela, meus pais pareciam zumbis, treinados para nunca contrariar. Tentei passar por eles, mas meu pai me segurou. Ele chorava enquanto me prendia. Deixa ela fazer, sussurrou. Ela não vai parar. Nunca vai te deixar ir embora. Minha mãe me ajudou a deitar na cama enquanto minha avó preparava tudo com a experiência de quem faz aquilo há décadas. Eu fui enfermeira antes de conhecer seu avô, ela disse, puxando o sêmen descongelado para a seringa. Consigo te engravidar até de olhos fechados. Ela veio se aproximando como se aquilo fosse um ritual. Seu avô foi o único homem importante para mim. Não vou esperar mais para realizar o sonho dele. Eu me debatia, mas meus pais me seguravam firme. Minha avó abriu minhas pernas com uma frieza absurda. Beijou o frasco como se fosse uma relíquia. Você tá voltando pra mim agora, meu amor. Ela posicionou a seringa entre minhas pernas. Minha mãe virou o rosto, mas não soltou meus tornozelos. O quarto rodava. A última coisa que vi antes de desmaiar foi minha avó com a seringa, pronta para trazer os mortos de volta. Acordei ainda vestida, com o sol entrando pelas frestas das tábuas na janela. Meu corpo doía de tanto lutar. A lembrança da noite anterior me atingiu como um soco. Minha avó, a seringa, o freezer. Sentei num pulo, me olhando desesperada. Tudo parecia normal. Será que ela tinha feito mesmo? Será que consegui escapar? A porta do quarto quase caía das dobradiças. Os móveis que usei de barricada estavam espalhados. No criado mudo, um copo de suco de laranja e um bilhete tremido da minha avó.
Beba, querida. Agora você precisa de vitaminas. Levantei com as pernas bambas. A casa estava silenciosa demais. No corredor, segui devagar até a escada, evitando o assoalho que range perto da cômoda. Na cozinha, minha avó cantarolava mexendo ovos na frigideira, usando o avental favorito, aquele com rosas bordadas que meu avô deu para ela. Meus pais estavam sentados à mesa, olhando para as xícaras de café como se ali estivessem todos os segredos do mundo. Quando ouviu meus passos, minha avó se virou e abriu um sorriso tão radiante que me deu calafrios. Veio até mim apressada, colocou as mãos na minha barriga e apertou de leve. E aí, como estamos hoje? Sentiu algum enjoo? Fica tranquila, é super normal no começo da gravidez. Antes que eu conseguisse me afastar, já estava sendo conduzida até uma cadeira. Fiz o café da manhã preferido do seu avô. Ele sempre dizia que ovo fazia bem pro cérebro do bebê. Afastei o prato. Vi o maxilar do meu pai endurecer, mas ele continuou calado. Minha mãe mexia o café, desenhando redemoinhos que só serviam para passar o tempo. Preciso ir ao banheiro, falei tentando escapar. O sorriso da minha avó permaneceu intacto. Claro, querida, mas não tranque a porta, tá? Vai que você desmaia ou bate a cabeça. E agora com você assim, temos que redobrar o cuidado. Fui andando devagar, testando meu corpo, tentando sentir se ela tinha feito alguma coisa enquanto eu estava desacordada. No banheiro, encontrei uma coleção de testes de gravidez alinhados na pia, todos de marcas diferentes, ainda nas caixas. Um bilhete no espelho dizia: faça o teste todas as manhãs até aparecerem aquelas 2 listrinhas lindas. Joguei água fria no rosto, tentando clarear as ideias. A janela estava pintada e não abria fazia anos. Mesmo que eu quebrasse, a queda no quintal de cimento seria perigosa. Podia até machucar o bebê que ela tinha certeza que já estava crescendo em mim. O bebê do meu avô. Só de pensar nisso me deu ânsia. Voltei e encontrei minha avó sentada no sofá com álbuns de fotos abertos, dando batidinhas ao lado dela para eu me sentar. Vem ver seu avô quando era jovem. Presta atenção para ver se acha parecido com a família. Folheei as fotos e vi um homem que nunca conheci, parado no tempo, de uniforme da marinha, segurando minha mãe ainda bebê, posando ao lado do buíque que restaurou. Em todas elas, minha avó aparecia colada nele, segurando firme como se tivesse medo de perdê-lo. Ele tinha as mãos mais lindas, comentou, passando o dedo pela foto dele. Mãos de cirurgião, eu sempre falava, igual às suas. Pegou meu pulso, comparando meus dedos com os dele. Perfeitas. Esse bebê também vai herdar as mãos dele. Puxei meu braço de volta. Não existe bebê. O sorriso dela ficou quase carinhoso. Ainda não, mas vai existir. Eu cuidei disso ontem à noite. Senti o estômago afundar. O que você fez? O que precisava ser feito? Você estava muito agitada, lutando daquele jeito. Não podia arriscar você se machucar ou estragar as amostras. Então coloquei um remedinho no seu jantar, só para você dormir. Nada demais. Só um sedativo bem leve. Assim pude fazer tudo em paz, sem confusão. O mundo girou. Segurei forte no braço do sofá. Não precisa ficar assim nervosa, ela continuou, com aquela voz que usava para me acalmar quando eu era criança. Fui super cuidadosa. Usei só equipamento profissional. Tudo certinho. A seringa de peru era só pra te assustar, pra você colaborar. Foram 20 anos planejando tudo. Você acha que eu ia vacilar agora? Pensei em cada detalhe. Minha mãe levantou os olhos do café, com o olhar cansado e vermelho. Ela tá falando a verdade. Eu segurei a lanterna pra ela. Já foi feito. 3 ampolas, emendou minha avó, orgulhosa. Não quis arriscar. Usei 3 para garantir que ia funcionar. Seu avô sempre dizia que, se é para fazer, tem que fazer direito. Corri pro banheiro e vomitei até não sobrar nada além de bile. Logo ela apareceu na porta com um pano úmido e um copo de refrigerante de gengibre. Enjoo já? Isso é excelente sinal. Fiquei péssima também quando estava grávida da sua mãe. Passei 3 meses vomitando todo santo dia. Ela pressionou o pano frio na minha testa, com a experiência de quem já passou por isso. Seu avô levava torradinha seca na cama pra mim. Dizia que era o mínimo, já que eu estava carregando o filho dele. Tinha algo profundamente assustador naquela calma metódica dela. 40 anos guardando esperma congelado, montando uma rede de contatos, até conseguir uma amiga enfermeira numa clínica. Passei direto por ela e fui para a porta da frente, trancada. As janelas da sala estavam com grades novas por dentro, pintadas de branco para combinar com o resto da casa. Quando ela tinha feito tudo isso? Faz quanto tempo ela preparava minha prisão? Mandei colocar mês passado, explicou, percebendo meu espanto. Falei pro pedreiro que tivemos uns arrombamentos. Não se pode vacilar quando tem bebê chegando. Olhei para ela e disparei. Eu vou abortar. As palavras ficaram pairando, pesadas. O rosto dela ficou sério por um instante, mas logo surgiu aquele sorriso horrível, cheio de certeza. Não vai, não. Todas as clínicas num raio de 160 quilômetros já têm sua foto. Falei que você é minha neta, tem problemas mentais e sofre de delírios de gravidez. Avisei que você anda tentando fazer procedimentos que não precisa. Foram super compreensivos. Prometeram me avisar se você aparecer por lá. Ela pegou o celular e me mostrou vários e-mails. Olha aqui, respostas de todas.
Eles adoram quando a família se envolve no tratamento. Me larguei no sofá, sentindo o peso de tudo aquilo. Ela pensou em tudo. 20 anos planejando cada passo. Só esperando eu crescer o suficiente para carregar o filho do marido morto dela. Por que eu? Perguntei quase sem voz. Por que não a minha mãe? Por que não fez isso antes? Minha avó sentou do meu lado. Alisou meu cabelo como fazia quando eu era pequena. Sua mãe nunca serviu para isso. Puxou mais pro pai dela. Faltava o meu lado. Já você, desde o dia em que nasceu, eu sabia. Tinha os olhos dele. Aquele azul acinzentado de tempestade. E conforme foi crescendo, só foi ficando mais parecido. O jeito de segurar o lápis, o jeito de rir até o andar. Tudo dele. Ela tirou outro álbum, cheio de fotos minhas de todas as idades. E ao lado de cada uma foto do meu avô igualzinho, com a mesma idade. Era assustador. Fui te preparando sem você saber. As vitaminas que te dou desde os 12 anos. Pré-natal, fortalecendo seu corpo para esse momento. O histórico médico que fiz questão que você preenchesse ano passado era triagem genética. Tudo foi pensado para chegar aqui. Meu pai se levantou de repente, arrastando a cadeira e foi para a janela, olhando pelas grades, os ombros tremendo em silêncio. Nem liga para ele, disse minha avó. Tá emocionado de ser avô, mesmo que de um jeito um pouco diferente. Isso tudo é uma loucura, falei. Você é doente. Isso é absurdo. Ela apenas deu um tapinha no meu joelho. Você vai entender quando pegar esse bebê no colo. Quando enxergar o rosto do seu avô ali. O amor que vai sentir não tem explicação. E eu vou estar do seu lado. Vamos criar ele juntas. Aliás, já comecei a transformar o quarto de hóspedes em berçário. Me levantei tremendo. Eu vou embora. Você não pode me manter aqui para sempre. Posso sim. Tenho a procuração. Anos atrás mandei fazer isso, lembra? Quando você fez a cirurgia de apendicite aos 16. Você assinou os papéis ainda dopada da anestesia. Entre eles estava um documento me dando procuração médica em caso de emergência. Ela pegou uma pasta na mesinha ao lado. E me diz, existe emergência maior do que uma gravidez em uma garota com sinais de sofrimento psicológico? Os papéis eram todos oficiais. Minha assinatura estava lá embaixo, trêmula, mas dava para reconhecer. Lembrei da cirurgia. Lembrei de assinar um monte de papelada enquanto a enfermeira segurava a minha mão e diziam que era só burocracia rotineira. Isso não é certo, falei. Você me enganou. Prove. Você já era maior de idade. Assinou de livre e espontânea vontade. Nenhum juiz no mundo vai anular isso sem uma prova muito clara de coação. E quem você acha que vão acreditar? Em você? Ou numa avó preocupada? Só querendo ajudar a neta grávida a passar por um momento difícil. Ela se levantou, recolheu os álbuns de fotos. Vamos conversar. Falar de pré-natal. Já marquei sua primeira consulta para a semana que vem. Minha amiga da clínica vai vir aqui em casa. Assim fica mais fácil para você. Vamos fazer o ultrassom na sala mesmo. Não vai ser ótimo? Passei o resto do dia tentando achar uma saída. Todas as portas trancadas por fora. Todas as janelas gradeadas ou tapadas com tábuas. Meu celular tinha sumido. O telefone fixo estava mudo. Nem faca tinha mais na cozinha. Só restaram talheres de plástico. Minha avó me seguia o tempo todo, falando sem parar sobre nomes de bebê e decoração pro quarto. Seu avô sempre preferiu nomes tradicionais. James, se for menino, por causa do pai dele. Elizabeth, se for menina, por causa da mãe dele. Mas acho que a gente já sabe que é menino, né? Os homens da família dele sempre têm meninos primeiro. À noite, ela me fez tomar vitaminas vigiando cada gesto. Ácido fólico é essencial no início da gravidez. E esse ômega 3 vai ajudar no desenvolvimento do cérebro. Seu avô era super inteligente. Ficou no percentil 99 nos testes da Marinha. Escondi os comprimidos na palma da mão. Planejei jogar fora depois. Mas ela mandou eu abrir a boca. Olhou até debaixo da língua. Só sossegou quando bebi um copo inteiro de água sob o olhar dela, conferindo o que eu tinha engolido. Eu conheço todos os truques, ela disse. Foram 20 anos planejando, lembra? Meu quarto tinha virado outro lugar enquanto eu estava lá embaixo. As tábuas das janelas agora tinham cortinas coloridas em cima, um babá eletrônica em cima da cômoda, câmera apontada direto para minha cama. Livros sobre gravidez tomavam o espaço dos meus romances. Vou ficar de olho, minha avó advertiu, apontando para o monitor. Se precisar de alguma coisa, enjoo matinal aparece a qualquer hora. Ela beijou minha testa antes de sair e trancar a porta. Ouvi o clique do cadeado do lado de fora. Fiquei deitada no escuro com a mão na barriga. Já tinha alguma coisa crescendo em mim? Eu sentia algo? Só de pensar, dava vontade de arrancar a pele. 3 frascos, ela falou. 3 frascos do sêmen do meu avô morto, forçados em mim enquanto eu estava inconsciente. Só de lembrar, me dava um ódio e um nojo que fazia tremer. Mas raiva não ia me tirar dali. Eu precisava pensar, planejar. Minha avó tinha 20 anos de preparação, mas eu tinha algo que ela não esperava. Podia usar a obsessão dela contra ela. Ela precisava que eu ficasse saudável para essa gravidez que ela achava que estava acontecendo. Isso queria dizer que ela não podia me machucar, nem me sedar demais, nem deixar que eu definhasse. Eventualmente, ia precisar da minha cooperação. Isso me dava uma vantagem. Fiquei encarando a luz vermelha do babá eletrônica no escuro. Em algum lugar da casa,
Ela assistia tudo, esperando sinais de enjoo ou algum problema, esperando que o marido morto renascesse pelo meu corpo. Fechei os olhos e comecei a planejar. No dia seguinte, ouvi os passos dela pelo corredor às 6 em ponto. Ela destrancou a porta e entrou com uma bandeja de café da manhã e mais vitaminas. Fingi que dormia enquanto ela ajeitava tudo no criado mudo e conferia o ângulo do monitor. Assim que ela saiu, examinei os comprimidos com calma. As vitaminas pré-natais pareciam de verdade, mas tinha 2 brancos, sem marca, que me deixaram desconfiada. Escondi os 2 num rasgo do colchão e tomei só as vitaminas, sabendo que ela ia checar depois. Minha primeira chance de verdade veio no banho supervisionado. Minha avó sentou na tampa do vaso, cantarolando enquanto eu me lavava atrás do vidro fosco. Notei um parafuso solto no armário do banheiro. Enquanto a água caía, consegui soltar e enfiar a mão atrás. Achei algo frio de metal, uma chave reserva. Escondi na mão e terminei o banho, me enrolando no roupão que ela me entregou. Senti a chave apertando minha palma enquanto ela trançava meu cabelo ainda molhado, falando das maravilhas da gravidez pro cabelo. De volta ao quarto, testei a chave no cadeado. Nada. Nas trancas das janelas, também não. Descobri que ela abria minha antiga caixa de joias, que minha avó tinha guardado no alto do armário. Lá dentro, achei minha carteira de motorista, algum dinheiro que ela tinha tomado, e o mais importante, meu celular flip dos tempos de escola. Estava sem bateria, mas talvez o carregador estivesse na garagem. Minha avó me chamou para almoçar. Ela fez sopa de tomate, torradas e chá de gengibre. Meus pais estavam na mesa, quietos, nem olhavam para mim. Comi à força enquanto minha avó falava sobre cores pro quarto do bebê. Depois do almoço, ela avisou que íamos sair para comprar roupas de gestante. Meu coração quase saiu pela boca. Finalmente, uma chance de ir pra rua. Mas a esperança acabou quando ela trouxe uma cadeira de rodas, dizendo que grávida fica tonta e não ia arriscar eu cair no meio da rua. Meu pai me levou até a van com minha mãe atrás, carregando a bolsa da minha avó. No shopping, ela não largou a cadeira por um segundo. Sempre que tentei falar com uma vendedora, ela se intrometeu, disse que eu tinha ansiedade severa e pediu paciência. A loja parecia uma armadilha. Minha avó mostrava vestidos largos, calças de elástico, falava das mudanças do meu corpo nos próximos meses. Comprou roupas de todos os tamanhos, o suficiente para 9 meses. No caminho de volta, vi um carro de polícia parado no sinal. Tentei chamar a atenção do policial, mas minha avó percebeu e logo fechou minha janela com o quebra-sol. Lembrou meu pai de pegar o caminho alternativo para casa, fugindo, segundo ela, do trânsito estressante. Aquela noite, ela apresentou uma nova rotina. Ela trouxe um medidor de pressão e um termômetro, anotando meus sinais vitais num caderno. Mediu minha cintura com a fita métrica e registrou o valor. Satisfeita. Até me fez subir na balança e marcou o peso como referência. No jantar, percebi que minha mãe me olhava com um ar de culpa nos olhos. Quando minha avó saiu para buscar a sobremesa, minha mãe se inclinou na minha direção, os lábios querendo dizer alguma coisa, mas meu pai segurou o pulso dela. Eles se encararam até minha mãe abaixar o olhar. Pintaram as grades da janela de branco, achando que ia disfarçar. Parece mistura de decoração com presídio de segurança máxima. Ela realmente investiu pesado no clima de cárcere confortável, com direito a babá eletrônica de olho em mim e portas trancadas com cadeado. Minha avó voltou trazendo pudim diet, dizendo que diabetes gestacional era comum na família. Observou cada colherada que eu dava e depois ainda ficou em cima supervisionando as vitaminas da noite. Dessa vez, não consegui esconder os comprimidos brancos. Ela só sossegou quando viu que engoli tudo e ainda conferiu minha boca como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Menos de 1 hora depois, o sono bateu forte. Aqueles comprimidos eram sedativos, me mantendo obediente e grogue. Lutei para não apagar, mas as pálpebras pesaram demais. A última coisa que vi foi minha avó ajeitando a babá eletrônica, se certificando de que poderia me vigiar enquanto eu dormia. Acordei no meio da noite, de repente bem mais lúcida. O efeito dos sedativos tinha passado o suficiente para eu raciocinar direito. Fui até o armário, peguei o celular flip e fiquei escutando na porta. A casa estava um silêncio só. Com um grampo, consegui levantar a trava da janela, só o bastante para abrir uma fresta. O ar gelado entrou na hora. Fui empurrando a janela devagarzinho, sentindo o coração disparar a cada rangido. As grades do lado de fora eram firmes, mas consegui enfiar o braço e tatear a parede até achar o que procurava. A tomada onde a gente ligava as luzes de Natal. Passei um fio de abajur por entre as grades, conectei o carregador do celular e puxei tudo de volta para dentro, fechando a janela. O telefone ia demorar horas para carregar, mas já era alguma coisa. No dia seguinte, minha avó estava desconfiada. Olhou minhas pupilas, sentiu minha testa e perguntou se eu tinha dormido bem. Fingi ainda estar grogue por causa dos remédios, o que pareceu acalmar ela. Comentou que o médico viria no dia seguinte para a primeira consulta do pré-natal. No café da manhã, fez questão de mostrar a nova aquisição, um Doppler fetal. Disse que logo começaria a procurar o batimento do bebê, provavelmente nas próximas semanas. Só de pensar nela encostando aquele aparelho em mim, atrás de sinal de ressurreição do meu avô, já me dava enjoo.
Passei a manhã fingindo ler livros sobre gravidez, mas na verdade só observava a rotina dela. Me checava de meia em meia hora. Mantinha as chaves da casa penduradas no pescoço. Pedia pro meu pai dar uma volta pelo quintal 2 vezes por dia. Qualquer detalhe era importante. Depois do almoço, resolveu que eu precisava de sol e exercício, e me levou para andar pelo quintal, como se fosse uma carcereira, mostrando onde pretendia instalar um balanço. A vizinha, Dona Chen, acenou do jardim, e minha avó respondeu toda animada, gritando que eu estava esperando o bebê e que estava tímida por causa da novidade. Mais tarde, enquanto ela preparava o jantar, ouvi ela ao telefone com alguém. Mencionou meu nome, confirmou um horário e falou de pagamento em dinheiro. Dava para ver pelos passos dela de um lado para o outro que estava tramando algo. Estava ampliando o esquema, trazendo mais gente para garantir que o plano desse certo. Minha mãe trouxe o jantar à noite. Colocou a bandeja com as mãos tremendo e já ia sair, mas segurei sua manga. Ela ficou paralisada, sem me encarar. Puxei-a para perto e sussurrei tudo o que a avó tinha feito, implorando ajuda. O rosto da minha mãe se desfez. Ela confessou que sabia que era errado, mas se sentia de mãos atadas. Minha avó tinha um segredo dela, algo antigo que, se viesse à tona, destruiria sua vida. Ela não podia correr esse risco. Se afastou e saiu correndo do quarto, me deixando sozinha com a comida e o desespero. Os sedativos daquela noite vieram ainda mais fortes. Lutei mais uma vez, tentando me manter pelo menos meio acordada. Por entre as pálpebras pesadas, vi minha avó entrando no quarto por volta da meia-noite. Ela chegou perto da cama, colocou a mão na minha barriga e sussurrou pro bebê que acreditava existir ali. Falou pro fantasma do meu avô sobre os planos pro quarto, sobre os nomes que tinha escolhido, sobre como o legado dele continuaria. Prometeu criar essa criança do jeito que ele teria querido. A obsessão dela tinha engolido qualquer resquício de amor materno ou sanidade. Eu, pra ela, não passava de um recipiente. No dia seguinte, o médico chegou trazendo um ultrassom portátil e uma maleta. Minha avó mandou que eu vestisse uma camisola de hospital e deitasse na cama. Tentei protestar, mas ela logo explicou ao médico que eu sofria de ansiedade pré-natal e inventava coisas. Ele, obviamente comprado, ignorou tudo o que eu dizia. Fez um exame básico, com minha avó do lado, ansiosa. Quando fez o ultrassom e não viu nada, minha avó não se abalou. Só disse que ainda era cedo, mas queria ter um registro inicial. O médico topou voltar toda semana para acompanhar. Quando ele saiu, minha avó estava radiante. Mostrou o ultrassom do meu útero vazio e disse que logo um coraçãozinho ia aparecer ali. Já tinha emoldurado a imagem com a primeira foto do bebê e a data. Naquela noite, finalmente consegui carregar o celular o suficiente para ligar. Deixei no mudo e procurei sinal. Apareceu só um risquinho. Tentei ligar pro 190, mas a ligação nem completava. Mandei mensagem para todo mundo que lembrei. Tudo falhou. Minha avó devia ter instalado um bloqueador de sinal. Desesperada, tentei acessar o navegador do celular, que era bem limitado, mas consegui abrir o e-mail e escrevi uma mensagem frenética para minha melhor amiga da faculdade, contando toda a situação. Assim que enviei, a porta se abriu. Minha avó apareceu com um detector de sinal daqueles que acham câmeras escondidas, apitando sem parar e apontando direto para mim. O rosto dela não era de surpresa, só decepção. Estendeu a mão, pediu o celular. Não tive escolha. Ela viu minhas tentativas de pedir socorro e balançou a cabeça, triste. Explicou que tinha colocado bloqueadores de sinal pela casa havia meses. O único telefone funcionando era o fixo dela, sempre sob controle. Como castigo, jogou meu colchão no chão e tirou todos os móveis que eu pudesse usar para tentar escapar. Ela trocou a fechadura do armário e tirou tudo, deixando só o básico de roupa. Além da babá eletrônica, instalou mais 2 câmeras, cobrindo cada canto do quarto. Inventou uma regra nova também. Agora eu teria que dormir com restrições, para evitar qualquer tentativa de fuga durante a noite. Trouxe algemas hospitalares e me prendeu em ganchos que ela mesma colocou no chão. Eu até conseguia me ajeitar para ficar confortável, mas não dava para causar confusão. Os dias seguintes viraram um borrão de calmantes e vigilância constante. Minha avó mantinha aquela alegria forçada, agindo como se estivéssemos preparando uma grande festa, quando na verdade era um pesadelo. Lia livros infantis para minha barriga, colocava música clássica dizendo que fazia bem pro bebê e continuava sua obsessão em documentar tudo sobre meu corpo. Meu pai ficava cada vez mais desconfortável com aquele controle todo e as câmeras, mas qualquer reclamação era cortada na hora pela minha avó. Ela sempre lembrava a ele do papel dele nisso tudo, de como ele tinha me segurado na primeira noite. Ele estava travado por culpa e medo. No 5º dia desse novo cativeiro, minha avó deixou escapar um erro. Esqueceu o caderno em cima do balcão da cozinha quando precisou atender a porta. Consegui ver páginas e mais páginas com anotações detalhadas. Meu ciclo, minha temperatura, os períodos ideais para fertilização. Descobri que ela me monitorava há anos sem eu saber. Mas o pior foi ler uma página chamada Planos de Contingência.
Lá ela listava vários cenários e as soluções pensadas para cada um. Se eu fugisse, tinha gente dela vigiando rodoviárias e aeroportos. Se eu procurasse a polícia, ela tinha documentos que supostamente provavam minha instabilidade mental. Se eu engravidasse de outro só para atrapalhar os planos, ela tinha um jeito de afirmar que o bebê ainda era do meu avô. A campainha era o tal amigo médico trazendo o resultado dos exames de sangue. Descobri que ainda não estava grávida, e minha avó ficou furiosa. Decidiu tentar outra inseminação na mesma hora, mesmo o médico dizendo para esperar o momento mais indicado. Aquela noite ela preparou tudo, enquanto meus pais faziam vigia na porta do quarto. Supliquei para que impedissem aquilo, mas eles nem olharam para mim. Minha avó entrou com a seringa e uma caixa térmica, pronta para forçar outro procedimento. Dessa vez, resolvi agir diferente. Em vez de lutar, deixei meu corpo completamente mole, pesado, para dificultar o manejo dela. Comecei a hiperventilar, fiquei tonta, meus músculos travaram. Ela ficou nervosa, com medo de eu me machucar e prejudicar minha capacidade de engravidar. Preferiu esperar até eu me acalmar, mas continuei fingindo. Forcei o vômito do jantar, dizendo que o estresse estava me deixando mal. Ela não quis arriscar fazer a inseminação nesse estado. No fim, me deu um sedativo mais forte e decidiu tentar de novo no dia seguinte, mas eu tinha conseguido ganhar tempo. E foi durante essa encenação que percebi algo vital. O olhar de metal que prendia minha restrição do pulso esquerdo estava mais frouxo, por causa dos meus movimentos nos últimos dias. A madeira ao redor já começava a lascar. Passei horas naquela noite mexendo ali, usando a própria restrição como alavanca. Puxava devagar, em ângulos específicos, sentindo que ele cedia aos poucos. Quando amanheceu, meu pulso estava em carne viva, todo machucado, mas o olhar já estava visivelmente mais solto. Minha avó viu o machucado e passou pomada antibiótica, me repreendendo por lutar contra as amarras. Enfaixou meu pulso, o que acabou ajudando a esconder o estrago que eu mesma fazia. Ela só pensava em preservar minha saúde reprodutiva e nem percebeu o perigo real. Numa ida ao banheiro, supervisionada, ouvi meus pais discutindo lá embaixo. Meu pai queria acabar com aquele absurdo, dizendo que já tinha passado de todos os limites. Minha mãe lembrou que agora eles dois estavam envolvidos, e se eu fugisse, os dois também pagariam o preço. Estavam presos na própria armadilha. Por que minha avó tem bloqueadores de sinal de última geração ali, prontos para usar? Será que ela planejou tudo isso durante anos? Ou sempre teve medo de um sequestro e se preparou? Do jeito que ela pega o detector de sinal assim que o celular termina de carregar, parece até que estava esperando exatamente por isso. Naquela tarde, ela avisou que tinha contratado uma enfermeira particular para me vigiar. A mulher chegaria no dia seguinte e ficaria no quarto de hóspedes, o único que ainda não estava virando o quarto de bebê. Ou seja, vigilância profissional o tempo todo e menos chance de fugir. Passei a noite seguinte trabalhando desesperadamente no olhar, ignorando a dor. Ao amanhecer, já conseguia quase soltar, mas precisava ter cautela. Se tentasse escapar na hora errada, ia ser pega na hora. Tinha que esperar o momento certo. A enfermeira chegou depois do café da manhã. Catherine era uma mulher rígida, por volta dos 50 anos, claramente acostumada com esse tipo de trabalho. Minha avó me apresentou como a neta com necessidades especiais que precisava de acompanhamento constante por causa de uma gravidez complicada. Catherine aceitou sem questionar, provavelmente já calejada em manter discrição. Assumiu meu monitoramento com frieza, tirou sangue, mediu meus sinais vitais, examinou meu pulso machucado. Anotou tudo, mas não comentou nada. Era paga para não fazer perguntas. Minha avó parecia aliviada por ter a ajuda de alguém experiente. Passou a manhã mostrando a casa para Catherine, explicando minha situação e a importância de manter uma rotina rígida. Catherine só assentia, absorvendo cada detalhe do cativeiro. Aquela noite veio com um novo terror. Catherine fez um acesso na minha veia e avisou que ia administrar nutrientes e hormônios para preparar meu corpo para a gravidez. Percebi que minha avó estava intensificando as intervenções médicas, usando a enfermeira para me transformar numa incubadora perfeita. Enquanto o soro corria no meu braço, fui perdendo a esperança. O olhar estava solto, mas com Catherine por perto, quando eu teria chance de usá-lo, minha avó pensou em tudo, previu cada situação. 20 anos de obsessão resultaram na armadilha perfeita, mas então reparei em algo. Catherine também tinha uma rotina. Toda noite, passava para me checar de 2 em 2 horas, como um relógio. Só entre 2 e 4 da manhã, ela fazia uma pausa mais longa, provavelmente para dormir. Esse era o meu momento. Passei o dia seguinte decorando cada barulho da casa. O rangido do terceiro degrau, o chiado da porta da cozinha, o zumbido da geladeira. Precisava andar no escuro, sem fazer um ruído sequer. Minha avó apareceu naquela noite de novo com álbuns de fotos. Dessa vez, ela mostrou fotos da casa onde meu avô cresceu e contou como economizou para conseguir comprá-la de volta. É lá que vamos criar o bebê, disse, nos mesmos quartos onde seu avô brincava quando era pequeno. Os sedativos daquela noite pareciam mais fracos.
Talvez Catherine tivesse mudado a dose, ou talvez eu já estivesse ficando mais resistente. De qualquer forma, estava lúcida o suficiente para ficar de olho no relógio. Às 2h15, escutei os passos de Catherine indo para o quarto de hóspedes. Esperei mais uns 15 minutos para ter certeza, então comecei a soltar o olhar. Ele saiu com um estalinho que, no silêncio daquele quarto, pareceu uma explosão. Minha mão esquerda ficou livre. Com ela, liberei a restrição do lado direito. Mesmo com os dedos trêmulos e dormentes de tanto tempo sem circulação, finalmente solta, levantei com as pernas bambas. O acesso ainda estava no meu braço. Retirei com cuidado, pressionando uma gaze para não deixar rastros de sangue. Cada movimento parecia barulhento demais, chamativo demais. Fui até a porta e escutei. Nada. O cadeado estava por fora, mas eu já tinha reparado que o batente era de madeira velha. Usei o olhar de metal para forçar os parafusos que prendiam a placa do cadeado. Anos e anos de tinta endureceram tudo, mas o desespero me deu força. Um parafuso cedeu, depois outro. Só faltava um. Parei, tentando ouvir se alguém tinha notado. A casa seguia em silêncio. Trabalhei mais um pouco até finalmente retirar a placa, segurando para não deixar cair no chão. Abri a porta devagarinho. O corredor à minha frente estava escuro e cheio de obstáculos. Sabia que o quarto da minha avó era no fim, o dos meus pais logo ao lado, e Catherine tinha ficado no quarto de hóspedes lá embaixo. Eu teria que passar por todos eles para conseguir sair. Andei devagar, testando cada tábua antes de apoiar o peso. O terceiro degrau rangia demais, então estiquei a perna para pular direto para o próximo. A porta da cozinha fazia barulho, mas só se abrisse rápido, então fui bem devagar, trancando a respiração. A cozinha era meu próximo desafio. Minha avó tinha tirado todas as facas, mas eu precisava de suprimentos. Achei as chaves do carro na gaveta. Não eram minhas. Era o jogo reserva do meu pai. Peguei um casaco no cabideiro e coloquei uma garrafinha de água no bolso. A porta da frente era meu maior obstáculo, cheia de trancas, além do alarme. Só que eu já tinha visto minha avó desativando tudo de manhã e sabia o código. Aniversário do meu avô. Digitei com as mãos tremendo e ouvi o bip baixinho de confirmação. Fui destrancando tudo devagar, me encolhendo a cada clique, até que finalmente consegui abrir a porta. O ar da noite bateu no meu rosto como se fosse a própria liberdade. Queria correr, mas obriguei a mim mesma a fechar a porta sem fazer barulho. A caminhonete do meu pai estava na garagem. Nunca tinha dirigido, mas o desespero ensina. Soltei o freio de mão e deixei o carro descer de ré na ladeira, só ligando o motor quando já estava na rua. O barulho do motor cortou o silêncio da noite. Não esperei para ver se alguém acendia as luzes em casa. Fui dirigindo, pegando caminhos aleatórios, só querendo colocar distância entre mim e aquela prisão. Eu estava sem celular, sem dinheiro. Só alguns trocados do meu porta-joias, e sem ter para onde ir, mas estava livre, pelo menos por enquanto. Dirigi por quase 1 hora até parar num posto de gasolina 24 horas. O frentista me olhou estranho, eu ainda de pijama e com curativos nos pulsos. Pedi para usar o telefone, inventando que o carro tinha dado problema. Ele me entregou o aparelho a contragosto. Liguei para o único número que sabia além do 190, o da Sara, minha colega de faculdade. Ela atendeu depois de alguns toques, sonolenta. Expliquei tudo o mais rápido que consegui, implorando para ela vir me buscar. Ela morava a 3 horas dali, mas prometeu sair na mesma hora. Fiquei esperando na caminhonete, de olho em qualquer movimentação suspeita. Cada carro que passava fazia meu coração disparar. Será que minha avó já tinha percebido minha fuga? Será que já tinha acionado todo o esquema de vigilância? O dia já clareava quando o carro da Sara encostou do meu lado. Ela me olhou e me puxou para um abraço apertado. Ali, desabei de vez, chorando e contando tudo enquanto ela me segurava no estacionamento. Sara queria ir direto para a polícia, mas expliquei tudo sobre os planos da minha avó, os documentos falsos dizendo que eu era instável. Precisávamos de provas antes de qualquer coisa. Ela sugeriu irmos para um hospital, registrar meus machucados e fazer exames para descobrir o que estavam me dando. Só que, a caminho do hospital, vi algo que me gelou por dentro. O carro da minha avó parado na entrada do pronto-socorro. Ela já tinha previsto esse passo também. Sara deu meia volta na hora e pegou caminhos alternativos até o apartamento dela. Precisávamos de um novo plano. Minha avó tinha 20 anos de preparação, mas eu tinha algo que ela não esperava. Uma amiga fora do círculo de controle dela. Alguém de confiança, de fora. Chegamos no apartamento da Sara quando o trânsito começava a aumentar. Ela morava em um condomínio com portaria, o que dava um pouco mais de segurança. Lá dentro, ela me ajudou a tomar um banho e me deu roupas limpas. A sensação de normalidade parecia surreal depois de semanas presa. Sara, que fazia direito, foi essencial. Começou a documentar tudo, fotografou meus ferimentos, anotou a linha do tempo dos acontecimentos, pesquisou a legalidade de procuração assinada sob suspeita, explicou que precisávamos montar um caso antes de procurar as autoridades. Só que não tínhamos muito tempo. Minha avó já devia estar procurando por todos os lados. Ela tinha contatos, recursos e uma obsessão assustadora. O apartamento da Sara era, no máximo, um esconderijo temporário. Como se meus pensamentos tivessem chamado, o telefone da Sara tocou. Número desconhecido. Ela atendeu desconfiada e, em seguida, me entregou o aparelho, de olhos arregalados.
Era minha avó. Ela falou com uma calma calculada. Perguntou se eu estava bem. Disse que estava morrendo de preocupação. Alegou que eu tinha tido um episódio, que tinha esquecido de tomar os remédios, que todos estavam desesperados atrás de mim. Prometeu que se eu voltasse para casa, tudo se resolveria. Nada de amarras, nada de tranca, só a família cuidando de quem ama. Desliguei sem responder. O fato de ela já ter achado o número da Sara tão rápido deixava claro que ela já estava rastreando todas as minhas ligações. Precisávamos agir rápido. Sara sugeriu irmos para a cidade da faculdade de direito dela. Lá havia um professor especialista em direito de família e abuso. Talvez ele soubesse como enfrentar toda a rede da minha avó. Era uma viagem de 2 horas, mas ficar parada era ainda mais perigoso. Arrumamos tudo às pressas, com a Sara pegando os livros de direito e o notebook. Enquanto a gente carregava o carro, reparei numa van parada do outro lado da rua, que não estava ali antes. Comecei a achar que minha paranoia fazia sentido. Era o tipo de veículo que os médicos amigos da minha avó usariam. Saímos pela saída dos fundos do condomínio, e a Sara foi por um caminho cheio de voltas até chegar na rodovia. O tempo todo ela conferia os retrovisores, enquanto eu tentava perceber se alguém estava nos seguindo. Lá fora, a vida seguia normal, com pessoas indo trabalhar, tocando suas rotinas, sem nem imaginar o pesadelo de que eu estava fugindo. No meio do caminho, o telefone da Sara tocou de novo. Dessa vez era minha mãe. A Sara colocou no viva voz quando eu fiz que sim com a cabeça. Minha mãe chorava, implorando para eu voltar para casa. Jurava que só queriam me ajudar, que minha avó estava fora de si de preocupação. Dizia que eu não estava bem, que precisava tomar os remédios, que estava colocando a mim e o bebê em risco. O bebê que nunca existiu. A medicação que só me deixava dopada. A tal ajuda era, na verdade, uma prisão. Falei para minha mãe que não ia voltar nunca mais e desliguei. Na mesma hora, a Sara tirou a localização do celular, percebendo que podiam estar rastreando a gente. Os contatos dela, da faculdade de Direito, estavam salvando a nossa pele, enquanto minha avó já fazia papel de detetive, rastreando números como uma obcecada. É nessa hora que você percebe que até plano de fuga precisa de plano B. Chegamos na faculdade quase meio-dia. O professor da Sara, Dr. Gutierrez, topou nos receber na hora ao ouvir a urgência na voz dela. O escritório era abarrotado de livros, processos, as paredes cobertas de diplomas e certificados. Ele ouviu minha história em silêncio, só anotando uma coisa ou outra. Quando terminei, ele se recostou na cadeira com um olhar sério. Explicou que casos como o meu aconteciam mais do que se imaginava. Famílias usando autoridade médica para controlar parentes. O segredo era juntar provas de coerção e documentar todos os abusos. No fim das contas, os preparativos da minha avó acabaram me ajudando, porque mostravam a premeditação dela. Ele fez algumas ligações enquanto a Sara e eu aguardávamos. Em menos de 1 hora, já tinha providenciado um monte de coisa. Audiência para medida protetiva na manhã seguinte, avaliação psiquiátrica para rebater qualquer alegação de doença mental e um lugar seguro para eu passar aquela noite. O abrigo era um apartamento discreto, usado para acolher vítimas de violência doméstica. O endereço era confidencial e tinha câmeras em todas as entradas. Pela primeira vez em semanas, senti um pouco de segurança. Sara ficou comigo, mexendo no notebook para organizar nossas provas. À noite, assistimos TV e, de repente, meu rosto apareceu no noticiário. Minha avó tinha me dado como desaparecida, dizendo que eu era uma adulta vulnerável, que sumiu sem os remédios. A reportagem dizia que eu podia estar confusa ou desorientada e pedia para quem me visse entrar em contato na hora. O Dr. Gutierrez ligou avisando que isso era esperado. Minha avó estava tentando controlar a história, posando de cuidadora preocupada. A audiência do dia seguinte ia ser decisiva. Eu precisava parecer calma, racional e confiável, mesmo depois de tudo. Mal dormi naquela noite, pulando a cada barulho. Sara ficou acordada comigo, revisando possíveis perguntas do tribunal. Ela achou casos parecidos na internet, de famílias que usaram procuração médica para controlar alguém. Uns conseguiram se libertar, outros não. O dia amanheceu rápido demais. Sara tinha comprado umas roupas de trabalho para mim. Um blazer básico, calça social, para eu parecer mais velha e passar confiança. No fórum, encontramos o Dr. Gutierrez, que me apresentou a advogada Patrícia, especialista em abuso. O fórum dava uma sensação estranha, misto de proteção e medo. Os seguranças e detectores de metal me garantiam que minha avó não poderia chegar perto, mas o processo significava encará-la de novo. Patrícia explicou como tudo ia acontecer. A gente pedia uma medida protetiva de emergência e contestava a procuração. Então eu vi eles. Minha avó entrou com o advogado dela, seguida pelos meus pais. Ela parecia menor do que eu lembrava, mais velha. Se vestia de maneira conservadora, bem no papel de avó preocupada. Quando me viu, o rosto se iluminou com um alívio e amor que pareciam sinceros. Foi perturbador. A audiência foi numa sala pequena, não no tribunal cheio. A juíza era uma senhora mais velha,
olhar atento, analisando os documentos enquanto a gente se acomodava. Minha avó sentou de frente para mim, mantendo aquela expressão de amor e preocupação. Meus pais ficaram ao lado dela, minha mãe enxugando lágrimas com um lenço. Patrícia apresentou o nosso caso primeiro. Detalhou as tentativas de inseminação forçada, o cárcere, a sedação, a rede de controle. Mostrou fotos dos meus machucados, laudos da avaliação psiquiátrica que comprovavam que eu não tinha nenhum transtorno mental, só reações ao trauma. O advogado da minha avó foi habilidoso. Apresentou anos de prontuários mostrando o cuidado dela, anotações de médicos sobre minha ansiedade e delírios, a documentação da procuração, até depoimentos de vizinhos elogiando a dedicação da minha avó à família. Aí vieram os depoimentos. Fui a primeira a falar, guiada pela Patrícia. Mantive a voz firme. Falo dos fatos, não das emoções. Descrevi o freezer, as seringas, as contenções. A juíza acompanhava tudo, fazendo perguntas para esclarecer alguns pontos. O contra-interrogatório foi duro. O advogado dela queria saber por que nunca denunciei antes. Por que morei tanto tempo com minha avó se ela era abusiva? Por que não tinha provas físicas das tentativas de inseminação? Sugeriu que eu estava confusa, talvez manipulada pela minha amiga, e que eu obviamente precisava do apoio da família. Minha avó depôs em seguida. Foi brilhante. Admitiu ser super protetora, talvez até controladora demais, mas sempre movida pelo amor. Disse que eu interpretei errado o desejo dela de que eu tivesse filhos, achando que era algo mais sombrio. Os materiais médicos? Só equipamentos velhos de enfermagem que ela me mostrou por nostalgia. As contenções? Segundo ela, usada só depois que fiquei violenta num episódio psicótico. Chorou na hora certa. Falou do amor profundo que sentia por mim, do medo pela minha segurança, do desespero quando desapareci. Chegou a admitir erros, mas apresentou tudo como atos de uma avó que ama demais, não de uma carcereira obcecada pelo marido que morreu. Meus pais confirmaram a versão dela, dizendo que eu tinha mudado muito de uns tempos pra cá e que vinha apresentando delírios paranoicos. Meu pai disse que me pegou falando sozinha, inventando planos mirabolantes para fugir de perigos imaginários. Minha mãe contou que eu me recusava a tomar os remédios que os médicos receitavam e que tinha crises de agressividade. Era tudo mentira, mas eles falavam com uma convicção que quase convencia. A juíza pediu uma pausa. Patrícia comentou que as coisas estavam indo melhor do que ela esperava, mas reforçou que, sem provas realmente fortes, juízes quase nunca limitam o contato com a família. As fotos ajudaram, mas o discurso da minha avó era pesado. No intervalo, minha avó se aproximou, mesmo com Patrícia tentando impedir. Ela segurou minhas mãos, chorando, e pediu para eu voltar para casa. Prometeu que tudo seria diferente, que me ajudaria, que me amava acima de tudo. Por um segundo, quase acreditei nela. Parecia a mesma avó que me criou, só que distorcida, mas de carne e osso. Quando voltamos, a juíza anunciou a decisão. Concedeu uma medida protetiva provisória, proibindo minha avó de chegar a menos de 150 metros de mim. Mas não cancelou de vez a procuração. Exigiu uma avaliação completa da minha capacidade e uma nova análise em 30 dias. No fim das contas, foi só uma vitória parcial. Minha avó ficou destruída, mas aceitou com dignidade. Na saída do fórum, ela gritou: "Eu sempre vou te amar. Vou estar te esperando quando quiser voltar para casa." Meus pais saíram atrás dela, minha mãe ainda me olhando com aquele olhar de súplica. Do lado de fora, Patrícia me explicou os próximos passos. A revisão em 30 dias significava que eu precisava correr para garantir minha independência, arrumar um emprego, conseguir um lugar para morar, seguir firme na terapia. Qualquer sinal de instabilidade viraria munição para minha avó insistir que eu precisava de supervisão. Sara se ofereceu para me receber enquanto eu me organizava. O Dr. Gutierrez indicou terapeutas especializados em trauma e grupos de apoio. Patrícia garantiu que tentaria anular de vez a procuração antes da próxima audiência. Agora eu tinha gente do meu lado, pessoas que realmente acreditavam em mim. Mas, à medida que nos afastávamos do fórum, eu não conseguia me livrar da sensação de que aquilo estava longe de ter acabado. Minha avó passou 20 anos planejando tudo. Não seria um revés judicial que ia fazê-la desistir. Ela ia achar outro jeito, outra desculpa. A medida protetiva era só um pedaço de papel, e papel não segura obsessão. Naquela noite, já no apartamento da Sara, senti o peso da minha liberdade. Ninguém me vigiando, nenhuma porta trancada, nada de remédio forçado. Eu podia sair quando quisesse. Só o fato de escolher o que comer, decidir o horário de dormir, já parecia um ato revolucionário. Mas a liberdade também vinha cheia de desafios. Eu não tinha dinheiro, nem experiência de trabalho, nem referências além daquelas ligadas à minha avó. Minha formação tinha sido totalmente controlada. Estava começando do zero numa fase em que quase todo mundo já está com a vida estruturada. Era assustador. Sara me ajudou a montar um currículo, apostando nas poucas experiências de trabalho voluntário que tive, sempre sob os olhos da minha avó. Procuramos vagas na internet, focando em cargos iniciais, que não exigissem muita checagem de antecedentes. Eu precisava de uma renda logo, para provar que conseguia me virar. 3 dias depois, minha avó deu o próximo passo. Chegou no apartamento da Sara um pacote endereçado a mim.
Dentro, um cobertor de bebê, tricotado à mão, de lã amarela super macia. Um bilhete com a letra dela dizia só: "Pra quando você estiver pronta. Todo meu amor, vovó." Aquilo era um recado claro. Ela ainda achava que eu estava grávida, ou que ficaria. A ordem de restrição não mudou nada no delírio dela. Se bobear, só reforçou a ideia de que meu comportamento era culpa dos hormônios da gravidez. O cobertor era uma ameaça e uma promessa ao mesmo tempo. Ela não ia desistir. Comecei terapia com a doutora Snow, uma especialista em trauma familiar e controle coercitivo. Ela me ajudou a enxergar que o comportamento da minha avó vinha de um luto complicado e de doença mental, não de amor. Aquela obsessão com ressurreição por meio de uma gravidez era só o jeito dela de negar a morte do meu avô, parada no tempo como o sêmen congelado dele. A doutora Snow também me fez perceber o quanto eu tinha sido condicionada. Anos de manipulação sutil me fizeram duvidar até das minhas próprias percepções. Mesmo livre, eu me pegava tomando vitaminas pré-natais por puro hábito, até lembrar que aquilo já não fazia mais sentido. Desfazer esse tipo de condicionamento não seria rápido. Uma semana depois da minha saída, consegui um emprego numa livraria. A gerente, Dona Joanne, era uma senhora simpática que não fez muitas perguntas sobre meu currículo modesto. O trabalho era simples, mas me fazia bem. Organizar as estantes, cuidar do caixa, indicar livros para os clientes. Eu sentia que estava me reconectando com o mundo. Sarah foi comigo ver apartamentos. Visitamos kitnetes minúsculas que quase não cabiam no meu orçamento, mas cada uma era um passo de liberdade. Fiquei com um AP no quarto andar, sem elevador, mas com boas trancas e saída de emergência. É curioso pensar por que minha avó mandou um cobertor de bebê feito à mão 3 dias depois de perder na justiça. Foi uma escolha tão específica, quando ela poderia ter tentado recorrer ou acionar advogados. O apartamento era pequeno e meio caído, mas era meu. A revisão dos 30 dias chegou rápido. Patrícia me preparou, juntando documentos sobre o trabalho, o aluguel, a terapia. Treinamos respostas, tentando antecipar o que minha avó poderia inventar para desmerecer meu progresso. E ela também estava se movimentando. Detetives particulares apareceram no prédio fazendo perguntas para os vizinhos. Alguém ligou para a livraria fingindo checar referências, querendo achar algum sinal de instabilidade. Ela estava montando o próprio caso. A audiência de revisão foi mais formal que a primeira. Dessa vez, a gente estava numa sala de audiências de verdade, com outro juiz, um senhor mais velho, bem menos simpático à minha situação. Minha avó levou mais gente, amigos da família falando do caráter dela e dos meus supostos problemas. Foi quase um julgamento da minha sanidade. Cada detalhe da minha vida era questionado. Por que escolher um apartamento tão pequeno, se estava me alimentando direito, se eu cuidava de mim mesma? O juiz perguntou por que eu tinha cortado contato com todo mundo da família, em vez de tentar resolver de outra forma. Minha avó apresentou novas provas. Imagens de segurança minhas, abatida num posto de gasolina na noite da fuga. O depoimento da Catherine sobre meu comportamento estranho durante o cativeiro. Até um parente distante dizendo que eu sempre fui problemática. Mas Patrícia também tinha suas cartas na manga. Minha chefe foi lá e disse que eu era responsável e competente. A doutora Snow explicou que meu comportamento era compatível com reações a traumas, não com doença mental. Sarah contou sobre a noite em que cheguei ao apartamento dela e os ferimentos que tinha sofrido. O momento mais impactante foi quando Patrícia apresentou, por intimação, os registros financeiros da minha avó, mostrando milhares de reais gastos em tratamentos de fertilidade ao longo dos anos, pagamentos a médicos dispostos a fazer procedimentos eticamente questionáveis e recibos de equipamentos médicos que nenhuma avó comum teria motivo para comprar. O juiz ficou horas deliberando e parecia que nunca ia acabar. Quando voltou, o rosto dele era impossível de decifrar. Ele revogou totalmente a procuração e disse: independentemente do meu estado mental, eu era adulta e capaz de tomar minhas próprias decisões. A ordem de restrição continuaria valendo por tempo indeterminado. Nessa hora, minha avó perdeu completamente a compostura. Levantou-se, gritando que eu estava cometendo um erro terrível, jogando fora o legado do meu avô. Os oficiais tiveram que segurá-la enquanto ela implorava para eu reconsiderar, falando da família que eu estaria destruindo. Meus pais a acompanharam para fora, chorando. Eu tinha vencido. Legalmente estava livre. Mas, ali, de pé naquela sala, vendo minha família desmoronar, a vitória parecia vazia. Eles ainda eram minha família, por mais distorcidos e partidos que esses laços estivessem. Uma parte de mim lamentava a avó que me criou, mesmo comemorando a liberdade de tudo aquilo que ela se tornou. Patrícia me alertou a não baixar a guarda, porque vitória na justiça não é garantia de segurança. Minha avó podia decidir respeitar a ordem, ou não. Obsessão não costuma obedecer limites. Eu precisava ser cuidadosa, talvez pelo resto da vida. Me joguei de cabeça na reconstrução da minha vida. Passei a trabalhar em tempo integral na livraria. Fiz amizade com colegas e clientes assíduos. Mantenho a terapia semanal, desfazendo aos poucos anos de manipulação. Alguns dias eram mais difíceis que outros, mas seguir em frente era o que me mantinha firme. 6 semanas depois da audiência,
Encontrei minha mãe no supermercado. Ela estava sozinha, com um ar mais envelhecido e triste do que eu lembrava. Nossos olhares se cruzaram na seção de frutas e verduras. Por um instante achei que ela fosse vir até mim, mas ela só fez um aceno de cabeça e foi embora. Aquele gesto foi um misto de reconhecimento e despedida. Meu apartamento foi ganhando cara de lar aos poucos. Comprei móveis usados, pendurei pôsteres nas paredes, adotei um gato do abrigo e chamei de Phoenix, em homenagem às segundas chances de nós dois. Finalmente, minha rotina era só minha. Mas às vezes, memórias do passado me pegavam desprevenida. Uma cliente comentou sobre congelamento de óvulos e precisei sair para respirar, lutando contra uma crise de ansiedade. Carrinhos de bebê me deixavam nervosa. Consultórios médicos desencadeavam reações de luta ou fuga. Trauma deixa marcas que ninguém vê. 3 meses depois da minha liberdade, os pacotes voltaram a chegar. Não iam para meu apartamento, já que minha avó não sabia meu novo endereço, mas apareciam no trabalho, sempre sem remetente. Roupas de bebê, livros sobre criação de filhos, vitaminas pré-natais. Cada pacote um lembrete de que ela ainda estava me observando, ainda esperando. Joanne me ajudou a documentar tudo e registrar boletim de ocorrência, mas sem ameaça direta ou contato, a polícia não podia fazer muita coisa. Os pacotes eram assustadores, mas não ilegais. Minha avó tinha dado um jeito de driblar a ordem de restrição. Pensei em me mudar para outra cidade, recomeçar do zero, mas fugir parecia dar para ela a vitória. Aquela era minha vida, meu lar, e lutei demais para simplesmente abrir mão de tudo. Então, instalei câmeras de segurança, mudei meus horários, passei a ser ainda mais cautelosa. A hipervigilância se tornou parte do meu dia a dia. 6 meses depois da minha fuga, conheci alguém. David era um cliente fiel que adorava conversar sobre livros. Sempre paciente e gentil, nunca insistiu quando eu desconversava sobre meu passado. Nosso primeiro encontro foi num café bem movimentado, escolha minha. Ele não questionou minha necessidade de controle, nem o fato de eu querer estar em um lugar seguro. Contar para ele sobre a minha avó me deixou apavorada. Quem acreditaria numa história dessas? Mas David ouviu tudo sem me julgar. Segurou minha mão quando chorei e se ofereceu para me acompanhar quando eu me sentia insegura. Ele não tentou me consertar, nem diminuir o que eu sentia. Apenas aceitou aquilo como parte da minha vida. Os pacotes pararam por um tempo depois que David começou a dormir no meu apartamento. Talvez minha avó tenha percebido que eu estava seguindo em frente, construindo uma vida que ela não podia mais alcançar. Ou talvez estivesse tramando algo novo. O silêncio era mais ameaçador que os pacotes. Meu primeiro aniversário em liberdade teve um gosto agridoce. Sarah organizou uma festinha com amigos do trabalho e do grupo de terapia. David fez um bolo do zero. Foi tudo o que um aniversário deveria ser. Família escolhida comemorando mais um ano de vida. Só que no fundo, eu lembrava dos aniversários com minha avó, antes da obsessão dominar tudo. Naquele mesmo dia, encontrei um pacote na porta de casa. Não eram roupas de bebê, mas um álbum de fotos. Fotos minhas crescendo, cuidadosamente selecionadas para mostrar só momentos felizes ao lado da minha avó. Na última página, uma foto única. Meu avô jovem, segurando um bebê, e a semelhança comigo era gritante. Um bilhete dobrado dizia: "Você não pode fugir de quem você é. Ele está no seu sangue, esperando para voltar. Quando estiver pronta para cumprir seu destino, estarei aqui. Todo o meu amor para sempre, vovó." Queimei o álbum na pia, vendo anos de lembranças virarem cinzas. Mas guardei o bilhete, como prova e lembrete. Minha avó nunca deixaria de acreditar no próprio delírio. Eu teria que ser forte o suficiente para resistir, sempre. O aniversário de um ano da minha fuga chegou com outro pacote na livraria. Desta vez, uma pulseira médica gravada com meu nome e as palavras "Legado do avô". Joanne interceptou antes que eu visse, mas o olhar dela dizia tudo. Minha avó estava escalando mais uma vez. David sugeriu que a gente fizesse uma viagem de fim de semana, só para eu respirar um pouco. Fomos para uma cabana de um amigo dele, a algumas horas da cidade. Estar longe dali parecia um alívio. Passamos os dias caminhando, jogando jogos de tabuleiro à noite, tentando fingir que éramos só um casal comum em férias comuns. Mas no domingo de manhã, acordei para descobrir que os pneus do carro do David tinham sido cortados. O dono da cabana ligou perguntando se tínhamos passado o endereço para alguém. Ligaram dizendo ser da família e que havia uma emergência. O alcance da minha avó era muito maior do que eu podia imaginar. Conseguimos um reboque de volta para a cidade, mas a mensagem era clara. Não existia lugar onde eu pudesse me esconder dela. David conseguiu manter a calma o tempo todo, mas eu percebia a preocupação crescendo no olhar dele. Dava para ver que ele começava a ter noção real do tamanho da encrenca. Quando voltei para o meu apartamento, dei de cara com a Sarah me esperando na porta, com cara de quem tinha novidade ruim. Ela contou que uma mulher apareceu lá dizendo ser assistente social, fazendo um monte de perguntas sobre minha saúde mental e sobre onde eu estava morando. Só que a tal mulher não tinha crachá nem identificação.
e saiu correndo quando a Sarah ameaçou chamar a polícia. A Patrícia foi categórica. Eu precisava anotar tudo nos mínimos detalhes. Os pneus cortados, a falsa assistente social, a pulseira de hospital, tudo era sinal de uma perseguição que só aumentava. Só que, sem ameaça direta ou contato explícito, a justiça não oferecia muita saída. A ordem de restrição só valia para manter distância física. Tive que mudar minha rotina mais uma vez, indo para o trabalho por outros caminhos, fazendo compras em outros mercados. Só que viver em alerta constante era esgotante. Eu estava sempre olhando por cima do ombro, pulando de susto com qualquer barulho. A doutora Snow passou a me atender 2 vezes por semana, preocupada com o efeito desse novo ciclo de perseguição. 2 semanas depois, minha mãe apareceu na livraria. Não falou comigo, ficou só rondando as prateleiras, mas sem tirar os olhos de mim. Quando a Joan perguntou se precisava de alguma coisa, ela comprou um guia de gravidez e foi embora. O recado foi tudo menos sutil. Naquela noite, decidi que não dava mais para viver assim, nem deixar minha avó comandar minha vida de longe. Eu precisava virar esse jogo. Com a orientação da Patrícia, escrevi uma notificação extrajudicial exigindo o fim imediato de qualquer contato ou perseguição. Patrícia me alertou que isso podia piorar a situação, mas eu já estava cansada de só reagir. Mandei a carta para casa da minha avó, com aviso de recebimento e exigindo assinatura. Queria que ela soubesse que eu não estava mais fugindo. A resposta veio mais rápido do que imaginei. Em poucos dias, chegou uma carta do advogado dela, pedindo avaliação de bem-estar e alegando que tinha provas de que eu sofria de delírios e precisava de intervenção psiquiátrica. O Phoenix, meu gato, deve achar que o drama da dona faz a vida dele no abrigo parecer cena de filme da Disney. Pneus rasgados, falsas assistentes sociais, jogadas com guias de gravidez. Tudo isso é demais para uma funcionária de livraria numa terça-feira. Vieram junto depoimentos de médicos amigos dela, todos dizendo estar preocupados com minha suposta saúde mental. Patrícia respondeu na hora, mas o estrago já estava feito. 2 policiais apareceram no meu apartamento para essa tal avaliação. Foram educados, mas minuciosos. Perguntaram sobre meus remédios, minha rede de apoio, meu acompanhamento psicológico. Fiquei firme, mostrei os registros da terapia, o comprovante de trabalho. Saíram tranquilos, mas a sensação de invasão foi brutal. Meu chefe também recebeu uma visita dessas. Alguém tinha denunciado que uma funcionária instável estava tendo acesso ao caixa e aos dados dos clientes. A Joan me defendeu com unhas e dentes, mas deu para ver a dúvida nos olhos dos colegas. O boato estava pegando. O David sugeriu que eu fosse morar com ele. O prédio tinha porteiro, câmeras, era mais seguro. Parecia que eu estava desistindo, mas o lado prático falou mais alto. Passamos o fim de semana levando minhas coisas, sem deixar nenhum endereço novo no prédio antigo. Só que mesmo assim, os pacotes me acharam. Chegavam lá no prédio do Dave, no meu nome e no número do apartamento dele. Babás eletrônicas, bombas de leite moderníssimas, um avental de hospital com vovô do bebê bordado. Os porteiros começaram a perceber o padrão e passavam a interceptar antes que chegasse até mim. Foi a Sarah quem descobriu como minha avó estava me rastreando. Um detetive particular vinha me seguindo há meses, anotando cada passo, cada relacionamento, meus hábitos do dia a dia. Uns amigos da Sarah da faculdade de Direito conseguiram identificar o cara. Era um policial aposentado, desses que trabalham juntando família por encomenda. Nós fomos até ele, ali mesmo na porta do prédio do David, com a Patrícia junto. O detetive alegou que só estava fazendo o trabalho dele, ajudando uma avó preocupada a encontrar a neta, supostamente doente. Quando a Patrícia ameaçou tomar providências, ele prometeu encerrar o caso. Mas todo mundo ali sabia que minha avó ia dar um jeito de contratar outro. A guerra psicológica só aumentou. Ligações anônimas para o chefe do Dave, questionando o envolvimento dele com uma mulher instável. Avaliações falsas na internet dizendo que trabalhava uma funcionária perigosa na livraria. Denúncias para o controle de zoonoses alegando maus tratos ao meu gato. Cada ataque era sutil, impossível de provar. Tudo calculado para bagunçar minha vida sem infringir a ordem judicial. Minha avó tinha virado mestre em transformar a burocracia em arma. Era como morrer aos poucos, de 1000 cortes pequenos. A doutora Snow me ajudou a enxergar o padrão. Minha avó não conseguia mais me obrigar a carregar os delírios dela, então queria destruir a vida que eu tinha construído sem ela. Se eu não servia mais de espelho ou de esperança, também não podia ser feliz por conta própria. O momento decisivo foi quando descobri que realmente estava grávida. Eu e o David sempre tomamos cuidado, mas nenhum método é 100% infalível. A ironia era gritante. Depois de tantas tentativas forçadas da minha avó, aconteceu naturalmente, com alguém que eu escolhi. As 2 linhas cor-de-rosa do teste pareciam o destino tirando sarro da minha cara. Mas na hora, eu soube. Aquela gravidez era minha escolha, meu corpo, minha decisão. O David me apoiou em qualquer caminho que eu quisesse. A Sarah me levou até uma clínica em outra cidade, onde ninguém me conhecia. O procedimento foi rápido, a recuperação tranquila. O que senti foi só alívio.
Mas, de algum jeito, minha avó ficou sabendo. Talvez ainda tivesse gente vigiando as clínicas, apesar das promessas, ou talvez o detetive nunca tivesse largado o caso. Em uma semana, os pacotes mudaram de tom. Agora vinham cartões de luto pelo vovô do bebê, programas de funeral pelo legado perdido, fotos do meu avô com a palavra assassinado carimbada em cima. A Patrícia entrou com um pedido para ampliar a ordem de restrição, incluindo assédio por terceiros. O juiz foi atencioso, mas explicou os limites da lei. Sem prova direta de que minha avó mandava os pacotes, sem ameaça clara, ficava difícil agir. O sistema não foi feito para esse tipo de tortura psicológica. Então resolvi enfrentar de outro jeito. Em vez de me esconder, passei a me expor. Contei minha história em grupos de apoio, alertando outras mulheres sobre abuso reprodutivo e controle coercitivo. Comecei a fazer trabalho voluntário em abrigo, ajudando quem precisava sair de situação parecida. Transformei o trauma em força, e sei que nada irritava mais a minha avó do que isso. Os pacotes ficaram maiores. Agora traziam cópias das minhas atividades voluntárias e bilhetes com frases como espalhando mentiras e traindo a família. Mesmo assim, não parei. Cada pessoa que eu ajudava era como recuperar um pouco do poder que ela tentou tirar de mim. O David me pediu em casamento numa noite tranquila de terça, sem grandes gestos. Só nós dois na cozinha dele. Ele sabia que isso podia piorar o estado da minha avó, mas queria enfrentar tudo ao meu lado. Aceitei e combinamos um casamento discreto, só no cartório, com a Sarah e a Joanne como testemunhas. Nada de anúncio, nem redes sociais, nem qualquer papelada espalhada por aí. Casamos numa quinta-feira à tarde. A juíza era a mesma que tinha anulado minha procuração. Ela me reconheceu, sorriu e parecia feliz por ver aquele ciclo se encerrar, de prisioneira legal a casada por escolha própria. Em poucos dias, minha avó descobriu. Os pacotes agora chegavam com meu nome de casada, recheados de papéis de divórcio, formulários de anulação, artigos sobre casamentos inválidos. Só que dessa vez, tudo parecia um último esforço desesperado, como se o delírio dela estivesse se esgotando. Fui promovida na livraria e virei subgerente. A Joan já estava me preparando para assumir o lugar dela quando se aposentasse. Conquistei algo que minha avó nunca poderia destruir: competência, confiança, vínculos verdadeiros. A vida que ela tentou impedir florescia apesar de tudo. Um ano depois do casamento, meu pai ligou na livraria. A Joan me passou o telefone meio relutante. A voz dele parecia envelhecida, cansada. Ele ligou para avisar que minha avó tinha sido internada após um AVC, resultado do estresse e da obsessão. Ela pedia por mim. Eu desliguei sem dizer uma palavra. O David me abraçou enquanto eu chorava. Não pela avó que estava no hospital, mas pela que me criou e me amou, antes da obsessão tomar conta. Aquela avó já tinha ido embora fazia tempo, substituída por uma estranha com o mesmo rosto. Depois do AVC, os pacotes pararam. Minha mãe mandou uma última carta, contando que minha avó estava numa clínica e cada vez mais confusa. Passava os dias conversando com a foto do meu avô e planejando um quarto de bebê que nunca existiria. No fim, a obsessão consumiu tudo o que restava dela. Eu me senti livre, mas também vazia. O inimigo que definia tanto da minha vida tinha desaparecido, e agora eu precisava descobrir quem eu era sem essa oposição. A doutora. Snow me ajudou a lidar com o luto complicado de perder alguém que foi cuidadora e carcereira ao mesmo tempo. Minha vida foi voltando ao normal, ou quase. O David e eu adotamos um cachorro para fazer companhia ao Phoenix. Assumi a livraria quando a Joan se aposentou. Começamos a receber amigos para jantar. Gente que sabia da nossa história e nos amava mesmo assim. O simples de todo dia parecia extraordinário depois do que passamos. No segundo aniversário da minha fuga, fui visitar o túmulo do meu avô. Nunca tinha ido antes. Minha avó sempre ia sozinha. Era uma lápide simples, com menção às honras militares. Levei flores e tentei sentir alguma coisa por esse homem, cuja morte marcou tanto a minha história. Falei para ele que o legado terminava ali, sem ressurreições, sem saídas, só descanso em paz. Se ele sonhou com mais filhos, esses sonhos morreram com ele, 40 anos atrás. A incapacidade da minha avó de aceitar isso quase destruiu todo mundo. Ao sair de lá, senti como se as últimas correntes da obsessão dela finalmente tivessem se rompido. Eu estava livre, não só no papel ou fisicamente, mas de verdade, na alma. O avô que nunca conheci podia enfim descansar. A avó que perdi para o luto podia desaparecer. Eu podia viver. Naquela noite, o David e eu fizemos o jantar juntos, com o Fênix enrolando nos nossos pés. Conversamos sobre viagens, sobre o que melhorar na casa, sobre o futuro em paz. Nenhum pacote chegou, nenhum investigador rondando, ninguém tentando controlar meu corpo ou minhas decisões. Eu conquistei tudo isso não por grandes gestos ou confrontos dramáticos, mas por pequenas escolhas de independência, todos os dias. Cada decisão minha, cada relação construída, cada dia vivido em liberdade, era uma vitória. Os 20 anos de planos da minha avó fracassaram diante da minha teimosia em ser dona de mim mesma. A mulher que quis me obrigar a carregar o neto do próprio marido já não existia, perdida em sua própria obsessão. A neta que ela tentou controlar virou alguém que ela jamais imaginaria, livre, inteira,
totalmente dona de si. Não foi o final que ela planejou, mas foi o que eu escolhi. Obrigada por acompanharem, enquanto eu tentava entender todos esses momentos tão estranhos. Com certeza é uma daquelas histórias que deixam a gente curioso até o fim. Se inscreva para mais conteúdos como este.